Olá, tudo bem? Tudo na paz? Que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Hebreus é um livro do Novo Testamento, está quase no final da sua Bíblia, se você quiser ler esse texto, tá bom? Eu li para a igreja até o versículo de número 29, mas para ganharmos tempo aqui é suficiente eu ler até o versículo 26, que diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, presta atenção, agora ele já era homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, e presta atenção, porque ele contemplava, ele antevia o galardão da parte de Deus. Há uma história muito interessante falando a respeito de um adolescente indiano que se converteu a Cristo Jesus, ou seja, entregou a sua vida a Cristo Jesus. A sua família pertencia à casta mais nobre da Índia, era uma família bilionária, e o seu pai, vendo que ele tinha se convertido a Jesus, ele quis desfazer a fé no coração desse adolescente, ou do coração desse adolescente. E aí então ele ameaçou seu filho dizendo: se você não voltar atrás, se você não abrir mão da fé que você tem em Jesus, você será expulso de casa e será deserdado de tudo. Você viverá no relento e ficará miserável. Ele ainda assim confirmou a sua fé em Cristo Jesus. Numa última tentativa, o seu pai o levou para o seu tio, que igualmente era bilionário, e quando ele estava na casa do seu tio, esse o levou para um determinado compartimento da casa e mostrou ali riquezas infindas, e falou para o seu sobrinho: se você abrir mão de Cristo Jesus, tudo isso aqui será seu. Mas esse jovem, ainda assim, ele confirmou a sua fé em Cristo Jesus. Voltando para sua casa, o seu pai cumpriu o que tinha prometido. Ele expulsou seu filho de casa e o deserdou de tudo que a família possuía. Naquela noite, diz o livro, ele passou debaixo de uma árvore em temperatura baixíssima, mas no seu coração ia gozo e alegria pelo fato dele ter entregado a sua vida a Cristo Jesus. Nós lemos aqui na palavra de Deus, no livro de Hebreus, algo semelhante a isso, quando fala a respeito de Moisés, no versículo de número 26 mesmo, presta atenção o que diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E aí então, depois da vírgula, diz: porque contemplava o galardão. Esse texto, do versículo 23 ao versículo de número 26, mostra as oportunidades extraordinárias que Moisés teve, de poder, de prazer, de bens materiais. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, está enfatizando que ele abriu mão de todas estas coisas, dessas muitas coisas, porque ele olhava lá para frente, na sua vida futura, e ele estava de olho no galardão de Deus, no prêmio de Deus, a vida eterna procedente de Deus, por intermédio da sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, semelhantemente àquele adolescente, ele abriu mão de muito para ficar com tudo.
e esse tudo não era outro senão o Senhor Jesus Cristo. Nesta semana eu vou estar levando até você esta mensagem, abrindo mão de muito para ficar com tudo, que é Cristo Jesus. Dentro desta visão, escolhas inspiradoras de Moisés. Quais foram essas escolhas diante de tantas oportunidades que este mundo estava lhe dando? Acompanhe-nos nos próximos episódios até sexta-feira e eu vou então levar até você essas escolhas maravilhosas que Moisés fizera na sua vida, porque ele estava de olho, sobretudo, era na vida eterna. Que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, de vitória, que a sua vida também esteja nas mãos do Senhor Jesus Cristo e lembre-se, Deus ama você. Até amanhã, se Deus o permitir, que Deus o abençoe grandemente. Um abraço.